O tema deste trabalho é a influência de variáveis climáticas em modelos de previsão de vazões afluentes em usinas hidrelétricas, utilizando técnicas de aprendizado de máquina. O título do trabalho é Previsão de vazões afluentes em usinas hidrelétricas com redes neurais artificiais e regressão por vetores de suporte, análise da influência de variáveis climáticas nos modelos. A hipótese a ser testada é que a incorporação de variáveis climáticas ao conjunto de dados de entrada dos modelos melhora a qualidade das previsões. Neste vídeo apresentaremos os conceitos necessários à compreensão do tema deste trabalho de doutorado que está sendo desenvolvido na UFABC desde julho de 2018. Doutorando José Fernando de Toledo, orientadora professora doutora Patrícia Teixeira Leite Assano, da UFABC, co-orientador professor doutor Hugo Valadares Siqueira, da UTF-PR. Usinas hidrelétricas produzem energia utilizando um fluxo de água para movimentar turbinas e geradores elétricos. Conforme se observa na figura, os geradores são instalados no interior da barragem e a água do reservatório é conduzida por canais para movimentá-los. O ponto relevante da figura, de interesse para este trabalho, é o reservatório atrás da barragem. Ele é formado pelo represamento de um rio. A energia que pode ser efetivamente produzida depende do volume útil do reservatório, que é a diferença entre seu volume máximo e o volume morto. Seu volume é mantido pela quantidade de água que chega dos rios que o abastecem. Chama-se vazão afluente a quantidade de água que chega ao reservatório em um intervalo de tempo. Tratando-se do represamento de cursos naturais de água, fica evidente que este sistema depende fortemente do regime de chuvas, e nesse sentido os reservatórios possuem também função de armazenar água para que a geração elétrica ocorra com certa uniformidade ao longo do ano. Em resumo, a quantidade de energia a ser produzida depende da quantidade de água armazenada, que depende da quantidade de água que chega ao reservatório, que por sua vez depende de condições climáticas. E por que é importante tentar prever a vazão afluente? O primeiro motivo é que de toda a energia elétrica produzida no Brasil, 65% provém de fonte hidráulica. Depois, como não podemos armazenar energia elétrica de maneira econômica e em grande escala, a energia que é consumida deve ser produzida ao mesmo tempo. Assim, a etapa de geração de energia é parte de um complexo processo de planejamento. Um dos insumos da programação de geração de curto prazo, feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, é a vazão afluente, que é utilizada em modelos matemáticos de planejamento. Neste gráfico, temos um exemplo de uma série histórica de vazões entre 1940 e 2017 para a usina hidrelétrica de Furnas. Estes dados são apresentados aos modelos matemáticos que extraem as características da série para então efetuar previsões. Aqui um exemplo de previsão para o ano de 2014 da usina de Emborcação. Em vermelho, os valores previstos. Azul, os valores reais. O erro destacado é um exemplo do que se pretende estudar com a adição de variáveis climáticas aos modelos. O objetivo é estudar períodos e regiões sob influência de sistemas meteorológicos e sua influência nos erros de previsão. A seguir, exemplos das duas técnicas de previsão utilizadas neste trabalho: redes neurais artificiais e regressão por vetores de suporte, para o ano de 2014, com usinas localizadas em diferentes regiões do Brasil. O objetivo é correlacionar os erros de previsão com eventos meteorológicos, conforme já mencionado.
Até esse estágio, temos os modelos de previsão desenvolvidos e configurados em fase de ajustes e de testes, de comparação de desempenho entre as duas técnicas utilizadas, redes neurais e regressão por vetores de suporte, e entre algumas implementações da mesma técnica. Na próxima fase, os índices climáticos serão acoplados aos modelos e para isso é necessário identificar usinas em algumas regiões e eventos climáticos relevantes associados. A partir daí, identificar variáveis e índices climáticos relacionados. Finalmente, pesquisar como fazer a utilização dos índices e variáveis nos modelos. Testar, medir e ajustar. Espero ter conseguido apresentar a ideia básica do trabalho. Obrigado.